Para quem me segue no Instagram, nesse domingo eu deixei um vídeo de uma ocorrência policial e antes de eu comentar sobre, eu perguntei para vocês, eu fiz uma enquete para ver se vocês acham que houve ou não algum tipo de erro, abuso, transgressão, crime por parte de policiais militares. Deixei uma enquete perguntando se sim ou não, se houve erro ou não, e centenas de pessoas fizeram essa votação, votaram se sim ou se não. Na votação, cerca de 42% dos votantes vislumbrou algum tipo de erro, transgressão, crime por parte dos policiais militares, e cerca de 58% acredita que nada de errado ocorreu. A questão é, e você? O que você acha? Assista o vídeo e logo em seguida meus comentários. Nossa. Nossa, que merda que louco fez. Nossa. Que louco, mano. Nossa. Que louco, mano. Cala a boca. Vamos lá. Primeiramente, é importante sempre salientar que nós estamos nos baseando no vídeo. Para fazer uma defesa completa ou até uma acusação completa, nós precisamos saber todos os elementos. Mas muitas vezes um vídeo mostra muita coisa. Legal basear a vocês também que a votação contou com centenas de votações e mais de 80% dos meus seguidores são policiais militares, dentre praças e oficiais. E eu vi grupos dos dois de pessoas que eu conheço votando que houve erro e que não houve erro dos policiais. Ou seja, isso não é unânime, vai muito da subjetividade de cada um. Mas pela minha experiência de mais de uma década na Polícia Militar, especialmente no campo penal militar, processual penal militar, trabalhando na corregedoria, trabalhando em SJD, trabalhando como oficial PPJM, eu digo para vocês agora como é que vai ser feita a minha análise, como é que vai ser feito e pensado pela Polícia Militar. Pessoal, nitidamente o vídeo começa com um pinote, com uma fuga de um motociclista, que a gente ainda não sabe o motivo, se foi uma tentativa de roubo, se ele estava fugindo do baile funk, se ele não tem habilitação, se não tem documento à moto, se é de leilão, a gente não sabe o motivo pelo vídeo. Tá? Então, meu objetivo aqui não é esgotar a defesa dos policiais, mas analisar os fatos apresentados no vídeo. Nitidamente, esse motoqueiro, né, esse cidadão, dá fuga dos policiais militares e ao entrar numa rua que ele vê, dá de cara com policiais militares, ele tenta desviar e passar por outra. E a gente já pode avaliar aqui, nitidamente, que os dois policiais tentam dar um chibarai cada um aí no motoqueiro e tenta derrubar ele da moto. Pessoal, até aí sem muitos questionamentos, mas é importante salientar cada ponto do vídeo. Esse chibarai é previsto no regulamento? Óbvio que não. Ai, doutor, é chato pra caramba. Pessoal, a análise aqui é jurídica, não tô puxando sardinha nem pra um nem pra outro, eu tô fazendo uma análise jurídica. É importante salientar o risco dessa atitude também, porque eu já vi isso acontecer várias e várias vezes nos meus anos trabalhando na rua também, tá, pessoal? Só que o policial ele nunca pensa nas consequências. Se um policial dá um empurrão no cara, o cara perde o controle da moto e acaba se estafelando no poste aqui e morre, pasmem, o policial pode responder por homicídio. Não sou eu que estou falando, tá? É a lei que está falando. Isso pode acontecer. É raro, mas pode acontecer. Mas até aí tudo bem. Essa análise aí tudo bem. Os policiais erraram, o indivíduo continuou a fuga, tudo bem. Até aí dá para continuar o vídeo sem maiores informações. Reparem que hoje nada escapa das câmeras. Reparem que o cidadão aí continua em fuga. Dá para ver nitidamente a viatura e o batalhão, né? Então não sou eu que estou mostrando esse vídeo. Se esse vídeo chegou para mim, esse vídeo já chegou em toda a Rádio Mike, todos os WhatsApp de policiais do estado de São Paulo, pelo menos. Então assim, chegou, todo mundo já sabe. Repara que o cidadão continuou fugindo e já dá uma ralada no carro do paisano e já dá uma ralada na viatura. Ah, já teve o crime de dano. Não necessariamente, tá, pessoal? O crime de dano exige o dolo de quebrar alguma coisa, ainda que seja um bem público. Por mais que com certeza os policiais colocaram o dano na comanda do cidadão, nitidamente ele não teve a intenção de quebrar. Ele pode ser acionado civilmente sim para pagar, mas o crime de dano exige o dolo. E não adianta forçar falando que é dolo eventual, que aqui nitidamente ele está tentando fugir, acabou esbarrando. Não teve realmente a intenção de quebrar a viatura. Isso não quer dizer que os policiais têm que pagar. Se for cobrado dos policiais, os policiais não precisam pagar. Dá para colocar na comanda deles civilmente sem pagar nada. O que acontece é que muitas vezes tentam cobrar dos policiais
Porque é mais fácil cobrar dos policiais, que é certeza que vai sair da Uberlite se eles aceitarem, ou vão procurar no QSA, do que cobrar de repente muitas vezes um cara que não tem dinheiro nenhum para pagar. Aí que a ocorrência começa a ficar interessante. O nosso cavaleiro do apocalipse, ele fica preso entre os dois carros, e o Maicão lá atrás, que tem todo um Hadouken nele lá derrubando na moto, vem correndo, vem a milhão e já vira dar um murro na nuca do indivíduo. É aí que começam os questionamentos, pessoal. Antes de prosseguir passo a passo no vídeo, é importante dar uma relembrada com os policiais como é que funciona vamos dizer assim, um uso escalonado da força. Com certeza, nesse boletim de ocorrência está escrito que o indivíduo resistiu e foi necessário o uso progressivo da força. Ou o indivíduo reagiu à ordem de prisão e foi necessário o uso de meios não letais para contê-lo. Ou ele resistiu e foi necessário quebrar a sua resistência. Pessoal, todos esses tipos de escritas e outras mais, eu já cansei de ouvir tanto quando eu estava na corregedoria, quando eu estava como oficial JD, PPJM e como advogado. Aí você lê isso escrito num BOPM, num BOPC, e você começa a se basear naquilo que está escrito. Aí um vídeo desse é vazado e você começa a verificar que não foi bem desta forma. Para você fazer o uso escalonado da força, que vai desde a presença policial até o tiro letal, você tem que seguir umas determinadas ordens. Não quer dizer que você tem que ir passo a passo. Você pode ir desde a presença policial até o tiro letal, depende. É ele que vai dar como é que vai ser essa aceleração, como é que vai ser essa passada que você vai dar como policial. Então no vídeo aí, visivelmente, nós vimos que tinha a presença policial, teve a ordem policial de parada, ele não parou, os policiais tentaram conter, né, continuaram dando a ordem de parada, o indivíduo desobedeceu. Com a fuga, nós podemos dizer que o indivíduo começou sim a resistir. É uma resistência passiva. O que quer dizer isso? Ele não foi para cima dos policiais com a intenção de ofender a integridade física dos policiais. É uma resistência passiva. Então, se nós temos a presença policial, a ordem verbal de policial e ela foi desobedecida, nós passamos a ter um outro nível de escalonamento da força. Então, recapitulando, a presença policial é o primeiro item de escalonamento da força. Depois disso, você passa para a ordem verbal. Se o indivíduo ele resiste à ordem verbal, ele não obedece, você passa a poder subir esse escalonamento de uso da força, esse uso progressivo da força policial. Se o indivíduo desobedeceu a ordem, se ele fugiu, ou se ele começa a não querer dar o braço, ou se ele começa a querer se fechar, aí você sobe para o próximo nível, que é realmente poder ter o contato físico com o indivíduo para buscar o algemamento, para buscar a contenção. Reparem bem, eu falei a contenção, não é para quebrar o indivíduo no pau. O que lhe embasaria agredir o indivíduo realmente com soco, chute, o que fosse necessário, até o tiro letal, é o nível de agressão desse indivíduo. O que logicamente não seria já uma resistência passiva, já seria uma resistência ativa do indivíduo. Ele ir para cima do policial com soco, com chute, com pedra, com pau, com faca. Aí sim você tem legitimidade para arrebentar o indivíduo enquanto essa agressão estiver vindo contra você. O que não é o caso em questão. Quando o indivíduo ficou preso entre os carros, o policial ele já chegou e deu uns 5 socos na nuca do indivíduo que estava sem capacete. A fuga não garante a legitimidade do policial de agredir dessa forma. Se o policial chegasse dessa forma que está agora, né, nesse próximo slide aí, de simplesmente chegar no gogó e puxar ele da motocicleta, tudo bem. Aqueles outros socos, é óbvio que ele vai falar que foi para quebrar a resistência, tudo, mas parece um pouco abusivo. Pessoal, e piora demais quando chega o apoio. O policial que puxou o indivíduo pro chão no gogó, ele começa a dar um monte de soco na cara do indivíduo que está no chão. Já chega 2, 3 policial, já chega com a botina na costela, tem outro que já pisa na coxa, já chuta os... Meu, vocês viram o vídeo. E importante, essas agressões duram apenas poucos segundos. Pro azar dos policiais, esses poucos segundos foram filmados. E é engraçado que depois que cessa, né, eu acho que chega outros policiais, alguns com as copies, pode ver que alguns estão com a câmera, alguns estão sem câmera, né? Aí o policial fala muito alto, ele fala, você está preso, aí começa a fazer o algemamento. Só que sem necessidade nenhuma, o indivíduo, em nenhum momento ele socou os policiais, se debateu, ele só estava se defendendo. Ele foi até um mini linchamento. Aí no final, ainda chega um policial e pisa nitidamente em cima das pernas dele aí, protegido pela moto, simplesmente sem motivo. Pessoal, se vocês assistirem o vídeo com calma, vocês vão ver que alguns policiais que estão com a câmera começam a sair de perto e virar as câmeras para os outros lados para não ver o algemamento, para justamente a gente não poder ver esses detalhes.
mas alguém sempre está filmando. Então, infelizmente, pessoal, houve erro em poucos segundos durante essa abordagem policial. Pessoal, eu sei, a gente fica chateado, muita gente até votou que não houve erro porque sente uma empatia pelos policiais. Se coloca na situação, tipo, eu poderia estar nessa ocorrência. Eu sei disso. E é por isso que a gente está fazendo uma análise para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Mas a ocorrência não acabou não. Só fazendo um adendo, quando a gente está na escola de soldado, os antigos, né, principalmente os mais antigos, bem antes da era da tecnologia, falava assim, quando você está com uma ocorrência, chegam policiais e quebra o seu abordado no pau, ele chegava e batia assim, ó, parabéns, Steve, o filho agora é teu, você que apresenta. Aí dava uma falsa sensação de que somente quem apresenta que está com o BO, mas não é assim. Antigamente isso podia até ser uma verdade, porque não tinham tantas câmeras, não tinham tanta gente filmando assim. Então quem apresentava, via de regra, é quem bateu. Somente por isso que isso era considerado. Ou então, o novinho tava ocorrência, os antigos lá quebravam o cara no pau, aí depois chegava pro novinho, ó, novinho, parabéns pela ocorrência, hein? E ia embora, deixava o novinho com o cara todo arrebentado para apresentar e ia embora. E como é que ia saber quem é que foi que bateu? Apareceu 50 viaturas? Então não é assim que funciona. Todos que estão na ocorrência fazem parte da ocorrência. Não importa quem apresentou. Deve-se colocar o nome de todo mundo que apresentou, todo mundo que estava presente no apoio, para que seja medida a sua eventual responsabilidade. E eu não estou falando que todos tenham a responsabilidade, tá bom? Nitidamente alguns chegaram bem depois, nitidamente alguns tiveram contato com o indivíduo abordado antes desse quebra-pau, ou chegou depois desse quebra-pau, não estou culpando os policiais não. Mas a questão é, a ocorrência ainda não acabou. Nesse momento, sabe qual que é a dúvida dos policiais? E aí, aciona ou não o PPJM? E sabe quem é responsável por isso, por essa decisão? O mais antigo no local. Seja ele o sargento, seja ele o cabo, seja ele o tenente, seja ele o capitão. Porque eu já fui oficial PPJM e neste momento de madrugada tocaria o telefone falando assim: alô, tenente Vinícius? Ó, eu, o tenente fulano, sou CFP de tal batalhão. Ó, eu tô com um indivíduo aqui, a gente vai apresentar no DP. Ele tá sem novidade, tá? Ele tá sem novidade. Ele só se machucou um pouco, mas foi devido aí que ele resistiu à abordagem e ao algemamento. Já querendo passar a bola pra mim, pra que eu decidisse, sendo que eu nem estava no local. E eu simplesmente respondia: tenente, meu amigo, se você tá falando pra mim que tá sem novidade, tá sem novidade. Se foi só isso que aconteceu, sem novidade. Aí depois aparece um vídeo desse, quem vai se ferrar é o tenente. O que o tenente e o sargento tem que fazer? Imaginando que o indivíduo está machucado nessa situação. E eles chegaram depois, vamos dizer assim. Tem que apresentar no DP e deve apresentar no plantão de polícia judiciária militar. Não estou falando que tem que prender ninguém em flagrante nessa situação, não. Mas deve sim apresentar. Porque não adianta levar o indivíduo para dar uma maquiada, que nem os antigos falavam, vai lá, né, passa um pó de arroz na cara, tira o sanguinho aqui, tudo apresenta, e depois aparece um vídeo desse no Fantástico. Porque no BO você lê lindamente, parece Machado de Assis escrevendo. Você vê lá que resistiu à abordagem policial e foi necessário o uso de técnicas não letais para conter o indivíduo. Aí você vê um vídeo desse e você fala, puta, que cagada. Ah, tá bom, doutor, o tenente e o sargento têm que apresentar os mic no PPJM. Então cabe o soldado, se ferra. Pessoal, quem bateu, já foi. Quem bateu, já foi. Se for pego, vai responder, é assim que funciona. Se você executa alguém que está algemado, está de joelho, você executou e simplesmente por confessar, não é isso que vai fazer com que você não responda pelo crime. Mas esse caso é um caso muito menos grave. Se o cara apareceu vivo na delegacia, foi apresentada a ocorrência, pessoal, é muito menos grave do que uma morte. Eu sei, o policial militar é um ser humano, ele tem emoções, ele fica puto quando o cara quase tenta atropelar ele de moto, quando o cara joga pra cima dele, atira pra cima dele. Eu sei de todas essas sensações, eu vivi isso também. Só que pra sociedade, pra mídia, pro direito, o policial militar acaba sendo quase que um sobre-humano, um ciborgue, um robô. Então quando ele bate no indivíduo assim com raiva, isso não é perdoado pela sociedade, muito menos pela mídia. Vocês sabem disso. Então qualquer um que esteja em volta, vamos supor que alguém que não participou vamos dizer assim, vou chamar de mini linchamento do indivíduo, está em volta e viu que aconteceu alguma coisa, qual que é a sua obrigação? Se o cara está vivo, primeiro você confirmar que a ocorrência foi apresentada. Isso é fácil fazer, você consegue fazer pelo tablet, você consegue acompanhando o rádio via Copom. Opa, graças a Deus, o indivíduo chegou vivo na delegacia, ótimo. Já não estou num cenário de homicídio. Verifique com o seu sargento, com o seu tenente o que vai ser feito.
e fala, e nitidamente fala, tenente, vai pro PPJ? Se ele falar que não, coloca no seu relatório e tudo bem. Agora, o mais importante, se você for chamado para ser testemunha, tanto no DP quanto no PPJ, você deve falar o que você viu. Lembre-se, você está com a cópia agora, muitas vezes o que você viu pode ser muito bem contestado. Ah, eu estava olhando para o lado, não vi nada. Tome cuidado. Se você falou para o sargento, falou para o tenente o que aconteceu e eles tomaram destino à ocorrência, tudo bem, isso daí é fácil ser justificado no seu caso. Mas agora, se você é chamado para ser ouvido, você tem que falar o que você viu, o que aconteceu. Mesmo que de repente você mostre e fale, não, realmente estava no calor do momento, não vi exatamente o que aconteceu, mas sim, tiveram que usar força física para conter o indivíduo. O que você não pode é falar que ninguém agrediu, que ninguém falou nada, e depois aparece uma filmagem dessa. E aí que é o problema, porque geralmente a sua oitiva vai ser antes de você saber que existe um vídeo desse. E é aí que o policial se ferra. Na tendência de ajudar o companheiro, ele se omite, ele mente e acaba entrando no bolo. Para finalizar, eu falo para vocês uma ocorrência muito simples que aconteceu, se eu não me engano, no 18º Batalhão, há alguns anos atrás. Duas patrulhas, se eu não me engano, de RPM, eles estavam em acompanhamento com um indivíduo de moto que tinha até atirado contra os policiais. E isso, óbvio, você é ser humano, você fica puto da vida, atiraram pra te matar. Foi uma tentativa de homicídio contra vocês. Aí vai acompanhamento pra cima, pra baixo, acompanhamento pra cima, pra baixo. Chega um momento que o trânsito fecha, o indivíduo larga a moto, deita no chão e se entrega. O policial militar, ser humano, normal, talvez uma reação que qualquer de nós teria, desce da sua moto, da RPM ou da Rocan, tira o capacete, pega o capacete e com o indivíduo deitado no chão dá uma capacetada no indivíduo deitado. Neste exato momento tem um civil passando com o celular filmando as nuvens, sei lá que ele estava filmando. Ele filma e mostra exatamente o cara com a mão na nuca, assim, deitado no asfalto, e o policial dando uma capacetada nas costas do indivíduo. Pessoal, sendo justo ou não, vocês gostando ou não, o policial foi demitido. Difícil, eu sei. Injusto, talvez. Mas é muito fácil para mim jogar areia nos seus olhos, falar somente o que vocês querem ouvir e falar que não vai dar nada. Mas a minha experiência sabe de longe, pelo cheiro, o que vai dar merda e o que não vai dar merda. Ou o que pode dar merda. Como diria Nelson Rodrigues, eu apresento a vocês a vida como ela é.